Estamos aqui com mais um programa Dr. Chef. Hoje, uma edição especial. Nós resolvemos fazer uma entrevista com um profissional da cidade que vai nos dar muitas informações a respeito de cabelo, de saúde de cabelo, que eu acho que isso é muito importante, né? Então eu estou apresentando aqui o meu amigo Gessé, né, Tabellini. Tudo bom, Gessé? Tudo bem? Tudo bom, Tavares? Gessé, eu tenho algumas curiosidades, né? Acho que eu e a população inteira tem esse tipo de curiosidade, de saber algumas coisas relacionadas ao cabelo. Tem muita informação, eu sei pela medicina do trabalho que a indústria farmacêutica relacionada com esse tipo de cosmético, ele está muito grande. Antigamente você encontrava shampoo, cabelo seco, cabelo oleoso, eu acho que só isso, né? E normal. Hoje você tem para vários tipos de coisa, porque realmente vários tipos de atitude, pintado, alisado, e seco, seja o que for. E aí, essa indústria cresceu demais porque existe uma necessidade de você cuidar de uma maneira especial, né? E a gente queria hoje com você fazer um trabalho para informação, né? E gostaria que você fosse o mais sincero possível para dizer para a gente as coisas, né? Primeira coisa, esse negócio de lavar cabelo assim demais, a gente homem lava cabelo todo dia, né? A mulherada não, tá? Isso aí faz mal mesmo, porque calvície existe mais no homem, mas é uma questão hormonal. E tem alguma coisa a ver? Olha, existem vários mitos a respeito do cabelo, né? Desde lavar cabelo todo dia, ou cortar em lua cheia. Existem vários mitos que já foram desvendados. Apesar de vários estudos, sempre existe uma pesquisa que contradiz um pouco a outra. Mas um resultado que a gente vê do cabelo, para a própria saúde do couro cabeludo, a própria saúde do cabelo, o importante é que ele esteja limpo. Então, de organismo para organismo, tem pessoas que transpiram um pouco mais, ou tem uma alimentação não tão saudável, e essa transpiração acaba eliminando muita oleosidade do couro cabeludo. Então, o que normalmente eu aconselho aos clientes, Tavares, é você adequar o seu shampoo para o seu tipo de cabelo, para o couro cabeludo. O fato de você lavar todos os dias não é o problema. O problema realmente é você não estar com o shampoo adequado. Existe a forma de lavar o cabelo também, que parece simples, né? Mas você tem um tempo de ação do shampoo, a forma que você aplica o shampoo no couro cabeludo, você massageia o couro cabeludo. A temperatura da água agora no frio também influencia bastante, porque a gente quer tomar aquele banho aquecido, né? Aquele banho muito quente. Sim. Faz muito mal para a pele e, consequentemente, para o couro cabeludo. É porque esses shampoos têm, no no rótulo, eles têm a orientação, mas a escrita é muito pequena e muitas pessoas nem leem, né? Exatamente. Vão fazendo, achando que está fazendo tudo certo. Mas não tem problema, não tem. Você pode, porque é até bom, né? Você lavar o cabelo, você retira. Uma coisa que eu oriento bastante é evitar lavar no final do dia, para que o cabelo, principalmente os homens, né? É difícil o homem ter o hábito de secar o cabelo com secador, tal, como a mulher faz. Que é importante, você secar pelo menos a raiz do cabelo para evitar esse tempo de umidade excessiva e ficar aquele cabelo oleoso, pesado. Isso influencia também, Tavares? A pessoa fala, você recebe o cabelo, eu acordo, está amassado, não está legal. Porque a pessoa normalmente lavava o cabelo à noite antes de dormir e o cabelo ainda úmido deitava. Quer dizer, você imagina um cabelo secando no travesseiro, né? Quer dizer, não é nem cheiroso, nem o cheiro fica agradável, o cabelo não ajuda. E ele pega uma forma especial do amassado. O cabelo não vai se arrumar, se modelar tão fácil. Então essa secagem da raiz é importante. É importante porque secar. Uma temperatura morna de um bom secador, você tira esse excesso de umidade. Certo. Isso ajuda bem. Viu? E com relação à química, né? Eu acho que muitos procedimentos hoje são feitos, né? Escovas, tinturas, alguns tipos de pinturas especiais. A minha filha sempre fala de californiana, seja lá o que for. Todos esses produtos têm química, né? Todos. Não tem como. Sem exceção. Sem exceção. A gente diz que existem nomes e rótulos um pouco diferentes para se tornar atrativo. Uma hidratação natural, uma hidratação X e tal. Para realmente atrair a atenção das pessoas para poder usar o produto. Certo. Só que, na verdade, todos os produtos têm diferentes condições de conservantes, né? Ou efeito abrasivo de limpeza, ou efeito de conservação do produto. Por exemplo, coloração. A tintura, muitas pessoas não sabem a diferença de uma tintura, coloração normal e uma tonalização. A tintura é uma coloração permanente, ela vai ficar no fio de cabelo,
A maioria das tintas contém uma quantidade de amônia, o suficiente para entrar na molécula do fio. Sim. E o tonalizante tem uma concentração muito mínima de amônia, por isso que a pessoa tonaliza e ele até sai com as lavagens, vai saindo um pouco o efeito da cor. E a tintura hoje não é só uma realidade feminina. Os homens, a gente vê que os homens estão todos pintando o cabelo, né? Então essa utilização do produto químico e de uma higiene perfeita a respeito... Deixou de ser exclusividade feminina. Sim, claro. A diferença é lógico que a mulher, por hábito, ela até como um acessório de beleza, ela tem a chance de mudar a cor do cabelo, alterar, criar mechas e tal, coisa que para o homem já é mais raro, né? Não que isso seja proibido, né? Mas é que soa muito chocante para nós, sim, né? Claro. De repente chegar com uma cor diferente, gostou da cor nova do meu cabelo? A gente até cobra isso, né? E a mulher não, a mulher já não tem essa inibição, primeiro ela começa a mudar a cor do cabelo, por gosto, por vaidade, por beleza. E depois, com o tempo, lógico, também, a mulher também para a cobertura dos fios brancos, que são muito mais cobradas do que nós homens. Né? O fio porque branco... a mulherada reclama que a gente não presta atenção nelas com relação à pintura. Né? Elas mudam a cor do cabelo, tem que chegar, você tem que saber que pintou o cabelo, é complicado isso. Agora, com o homem pintando o cabelo, ele vai começar a ficar mais esperto com relação a observar isso. Exatamente. É que eu brinco aqui no salão, eu falo que um erro nosso, masculino, é em não saber, por exemplo, os homens querem começar a esconder os brancos, eles erram na escolha da cor, ou seja, a pessoa tem um cabelo castanho claro, ele pega um preto azulado, um castanho escuro. É tudo acaju, né? Acaju, né? Não, vai ficar muito preto, pega um acaju. Então, aí sai do natural, fica mais extravagante. Qualquer um olha o cabelo e fala, você está pintando o cabelo. Então, não é essa a ideia, né? A gente até sugere, em alguns casos, para diminuir o branco, um reflexo ao contrário. Seria puxar alguns fios bem misturados para ficar o mais natural possível e colore esses fios brancos com uma cor aproximada da cor natural. Isso para o homem é um recurso ainda bastante usado. Por exemplo, em São Paulo a gente faz bastante esse trabalho, que diminui o aspecto branco. Mas mesmo assim ainda eu classifico que o grande lucro ainda para o homem é ainda ter os cabelos. Eu falo assim, diferente para a mulher, né? Então, mas nós viemos aqui para saber essas dicas e, Gessé, existe uma tendência nova. O Gessé já corta meu cabelo há muito tempo, é meu amigo pessoal, e ele me falou de uma tendência nova aí de atitude do seu mercado e que me chamou muito a atenção, tanto é que eu trouxe a televisão aqui para poder fazer essa explicação para vocês sobre isso. Você me falou sobre visagismo, né? Isso. Nós tivemos uma conversa sobre isso. O que é especificamente isso, visagismo? Visagismo é uma palavra, é um conceito, assim, a palavra é nova ainda para muita gente, né? Mas é uma pesquisa feita, encomendada pelo Senac, que aponta as características dos traços do rosto, de acordo com a característica pessoal de cada um. Então, é uma ferramenta criada, esse estudo engloba antropologia, história da arte, psicologia e a linguagem visual. Somando esse trabalho, para nós é uma ferramenta como cabeleireiro, para um maquiador. Essa pesquisa, esse conhecimento, ele criou para a gente argumentos, para a gente entender mais o formato do rosto, o que significa esse rosto, que expressão ele está passando com o rosto. Automaticamente, a gente acaba usando os artifícios que ele tem ao contorno do rosto, que seria um cabelo, para poder amenizar as formas ou destacar as formas, os traços do rosto. Porque o rosto ele é o nosso cartão de visita. Você lembra de uma pessoa, a primeira coisa que vem em mente sobre a pessoa é o rosto. Sim. Né? E aí, com esse estudo, a gente até brinca, a gente explica que o formato ele nos fala, nos diz alguma coisa sobre a pessoa. Normalmente, por isso que a gente fala, poxa, por que aquela pessoa me simpatizei tanto com ela? Então, tem uma linguagem visual nisso, inconsciente, que faz com que você se sinta atraído pela imagem da pessoa. A pessoa que, de repente, passou a ser seu amigo,
se você se afeiçoou com ela, né? Então isso é tipo uma transformação. Uma transformação. As pessoas, elas têm o uma corte... caracterização, né? Exato, ela tem o corte de cabelo dela e ela deve chegar aqui para você, não, você faz isso, 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 sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, mas ela não vê que ela, de repente, de acordo com o formato do rosto, tudo, ela pode dar uma melhorada nesse corte e valorizar muito esse visual. Exatamente, exatamente. Como eu já tinha até dito o medo, Tavares, o medo de se arriscar, não é isso? O medo, o cabelo, esse conceito para nós, ele nos mostra que a responsabilidade que nós temos com a imagem das pessoas é muito além, é muito maior do que a gente imaginava antes. Seria só, eu vou seguir o que ela está querendo, o que ela está pedindo, sem um comprometimento com isso. Então, esse estudo nos dá esse comprometimento, eu preciso saber qual é o efeito desse cabelo para você no dia a dia. Não adianta só fazer o meu trabalho cortando o cabelo e ignorar o efeito pós-corte, né? Então é um comprometimento que a gente tem. Os artifícios para cabelos femininos ainda são muito maiores, como a gente está falando. O homem é difícil ele alterar a cor do cabelo, fazer grandes mudanças, né? Para o rosto, geralmente para o homem hoje ele já mexe na sobrancelha, já tem quebrou aquele tabu de que o homem não pode mexer muito na sobrancelha. Isso está quebrando, gente, porque isso não vai tirar a masculinidade, né? Lógico, se for bem feito, é claro, né? Não vai comprometer nada disso. Mas as mulheres acabam tendo muito mais artifícios para essa mudança do que nós homens. Então os detalhes que a gente tem para um cabelo curto, um cabelo masculino, são menores, porém fazem bastante diferença também. A gente brinca que só a forma de pentear no cabelo, você já altera totalmente, né? Você já deixa... Porque tem dia que é difícil, quando a gente acorda, a coisa não vai. Se você não entrar debaixo do chuveiro, a coisa... Pensam que só as mulheres, né? Não vai. Não é assim não. Mulher tem a dificuldade, todo homem também tem. A grande maioria usa de gel, usa de pomadas, assim, dá uma segurada e vai. Não valoriza muito isso, né? Exatamente. Aí quando você vai sair numa festa, num casamento, alguma coisa, aí você quer realmente fazer uma modificação e aí você não consegue porque você está acostumado com aquele padrão, né? Não dá para fazer nada. Bom, eu desafio o nosso Gessé a fazer um visagismo comigo, né, Gessé? Vamos lá. E nós vamos agora ao intervalo comercial. Eu vou me paramentar para ser utilizado aí o corte do meu cabelo. Eu não sei o que ele vai fazer, é verdade. Surpresa. Ele falou de Neymar, mas eu acho que não vai ficar legal. Neymar, Gustavo Lima. Não vai ficar legal. Não pode. Eu sou médico também, não dá. E aí a gente já volta, obrigado, continue aí, você vai ver como é que é o visagismo através da metria do meu rosto. Então preste atenção numa imagem minha aí para você ver. Fazer um antes e depois. Fazer um antes, tá? Isso. E aí a gente vai agora para um depois, então fique aí, já voltamos, até mais. Estamos aqui, né, nós estamos na cabeleireria, né, na rua Antônio de Almeida Leite, 1059, né, para poder fazer essa transformação. O visagismo, ele não é uma coisa existe literatura sobre isso, a respeito de como isso acontece. Nós vamos depois mostrar algumas imagens para vocês verem essa modificação. Então, vamos lá, Gessé. Vamos lá. Eu vou pôr o livro aqui, dá licença. E aí vamos começar. Já estou paramentado aqui, vamos né? Lá. Tá preparado? Menos Neymar, pelo amor de Deus. Nada disso, né? Então vamos lá. Olha, no meu caso aqui com o Tavares, é até mais fácil, por já conhecer ele há um bom tempo. Essa leitura que a gente faz dos traços, do comportamento, vai ficando cada vez mais fácil para a gente poder elaborar. Eu já tinha falado para o Tavares que o formato do rosto dele, ele tem o seguinte, ele tem linhas arredondadas na parte de cima, nessa parte do rosto que representa o intelecto. Até brinquei com ele, intelecto bom, intelecto avançado. Essas linhas laterais retas é uma linha de uma pessoa rígida, firme, uma pessoa num visagismo chamado de colérico. E ele tem traços que quebram, são contraditórios, porque quebram um pouco essa linha colérica, que seria de uma pessoa muito rígida, autoritária, de liderança, com a linha inclinada. Essa linha mostra extroversão, esse é o lado extrovertido.